Bem-vindos ao Dutra Chess. Aqui é xadrez com simplicidade. Durante a semana inteira nós falamos sobre aberturas, falamos sobre defesas, um pouco sobre ataques, estratégia, táticas, mas hoje o tema vai ser diferente. Analisamos também várias partidas, mas o tema de hoje é voltado para a partida da semana. Então tem que ter a partida da semana. Deixa eu ajeitar aqui as peças para nós começarmos. A partida da semana. E para essa partida nós temos um título muito interessante. Pode ser até engraçado para alguns. Sabe qual é o título? Vamos dizer assim, eu vou dizer o título daqui a pouquinho, mas é O Xadrez do Dinossauro. É o dinossauro jogando. Então o título fica assim: O Terrível Lagarto, quando o dinossauro devorou a nova geração. Por que eu digo assim, o dinossauro devorou a nova geração? É porque a geração de 80, aqueles jovens de 25, 30 anos, eles consideravam os cinquentões como veteranos ultrapassados, que não tinham habilidade suficiente para competir com os jovens da geração moderna. E ali estava em um grande torneio, é o torneio de Zagreb Interzonal 1987. E ali estava um dos cinquentões participando. A geração nova, cheia de ideias novas, tecnologia. Mas esse cinquentão não aprendeu com as tecnologias. É coisa de experiência, é coisa do passado. E quando diziam, olha, esse aí é um dinossauro. Ele agora é um autêntico dinossauro. Não tem condições de competir conosco. Suas habilidades, suas ideias estão ultrapassadas. Agora é mais ou menos assim, é como peça de museu. Jogada de lado, peça de museu. E ali estava o Korchnoi, 56 anos. O anacrônico dinossauro. Disputando esse torneio juntamente com a nova geração. Ele não tem habilidade, o pensamento da nova geração, mas o autêntico dinossauro mostrou o inverso do que eles pensavam. Era 56 anos, devorando a nova geração. Era o dinossauro Korchnoi, devorando a nova geração. Sabe que foi bem interessante a partida. Ali não era um museu, era a caça. Korchnoi com 56 anos versus Seiravan. Seiravan é um mestre, um grande mestre muito famoso. Inclusive eu tenho uma coleção dele. E essa coleção é muito instrutiva. Nesse torneio o Seiravan terminou em segundo lugar. Foi o segundo melhor colocado, atrás do Predador, lógico. Então, nessa coleção ele mostra aberturas, ele mostra defesas, é uma coleção, uma parte específica somente para abertura, outra somente para defesas, outra somente para tática, outra para estratégia, outra para meio jogo. Eu tenho essa coleção, estou estudando aos pouquinhos. E nesse canal nós vamos compartilhar com os nossos seguidores o conhecimento que adquirirmos, nós vamos repassar. Porque aqui é xadrez com simplicidade, nada de complicação. Conhecimento aqui é para ser apresentado e todos têm que absorver esse conhecimento. Então ali não era um museu participando, era a caça. Não era dinossauro simplesmente como eles pensavam, porque dinossauros não pensam, diziam eles. A nova geração falava assim, isso está ultrapassado, a habilidade acabou. Mas pergunta a Korchnoi se o dinossauro pensa. Mate do dinossauro aconteceu, só não aconteceu porque o adversário abandonou, disse que dinossauro danado, e esqueceram uma coisa,
que dinossauro é sinônimo de lagarto. Mas não é apenas lagarto, é terrível lagarto predador. E o apelido de Korchnoi era esse, o terrível. Isso é reconhecido no meio da galera toda que jogava xadrez, galera de alto nível, tá? Era o terrível, porque quando ele sentava no tabuleiro, não tinha isso não, 56 anos, 57, 58, 60, 70, jogava um nível de xadrez que até hoje, mesmo os jovens com toda a tecnologia, não acompanham o raciocínio de experiência dele. Então, o que ele utilizou? Ele jogou de brancas e utilizou a abertura inglesa. A abertura inglesa, ela é a velha, olha só, a inglesa dos velhos predadores. Tá aí, chamou ele de dinossauro. Ele é o terrível lagarto predador. Então, a abertura, a inglesa dos velhos predadores. E a partida ela se desenvolveu da seguinte forma. C4, olha aí aberto. Opa, aliás, ele não jogou primeiro esse lance, depois ele jogou esse lance. Primeiro, tô lembrando, o primeiro lance dele foi cavalo F3. Mas cavalo F3 é o sistema hatch, que ele pode ser transportado aí, né? Para abertura inglesa, para abertura do peão de dama, vai depender dos próximos lances. E o adversário jogou, Seiravan jogou cavalo F6. E lá vem ele, a inglesa tá aqui. Tá na cara. A inglesa dos velhos predadores. Me chamo de dinossauro, não. Eu já tenho, não vou dizer minha idade, não, que eu sou muito novo, mas já tenho mais de 50. Mais de 56. Mais velho do que o Korchnoi. Mas às vezes eu olho assim e digo, olha, eu também sou um predador. Se me chamar de dinossauro, é o dinossauro predador, tá? E a partida continua aí com B6. Colocar bispo em B7 ou A6, dominar a diagonal de A8 a H1, ou então A6 a F1. Se colocar o bispo, né, nessa posição aí. Mas lá vem um G3, calmo, porque nessa abertura não precisa pressa, precisa calma, tranquilidade. É assim, ó, calmo, sereno e tranquilo, não tem pressa. Lá vem bispo B7 e ele responde, dinossauro, tu tá jogando o que aí? Bispo G2, dominar também a diagonal. Automaticamente, construir um castelo para o rei se proteger. Duas peças presas ainda. Aqui já tá liberado para fazer o roque. Lá vem um C5 para não ficar peão atrasado. E vamos guardar o rei. Esse rei não é para servir de alimento, de cardápio não, tá? Ele está guardado, está escondido, está protegido. Vamos à caça do rei adversário. Lá vem o G6, abrir os dois fianquetos, já fianquetou um bispo, agora vai fianquetar o outro. E Korchnoi prossegue, aí um D4, querendo fazer uma ruptura aí, tirar o peão de C, para deixar a coluna aqui semi-aberta. E o adversário aceita de primeira, não tem problema. Vamos lá, Seiravan aceitou. Korchnoi tem a opção de capturar de cavalo ou de dama. E ele captura com a dama, porque a dama ele achou mais importante estar no centro do tabuleiro. Aqui, posteriormente, ele pode colocar uma torre e vai ficar tudo bem. E o adversário vai bispo G7, olha, atacando aqui a dama. Atacando a dama. Então a partida aí começou, né? Com abertura inglesa, sem problema nenhum. É um território flexível nessa abertura, aparentemente inofensível, mas quando chega a hora certa é para valer. É pior, olha, é exatamente por isso perfeito para um jogador experiente. E Korchnoi era experiente. A ideia central dessa abertura, gente, vou falar só um pouquinho da ideia central dessa abertura, que toda abertura tem que ter uma ideia. A ideia central
Nada de teorias explosivas no início, nada disso. Nada de modinha da época. A nova geração cria muita modinha e Coxnoid criaram até a modinha. Ele é o dinossauro, tá ultrapassado, peça de museu. É um autêntico dinossauro aí, anacrônico, mas nada de explosivo nessa abertura. É controle do centro sem se comprometer, é desenvolvimento sólido das peças. E é isso que o dinossauro faz, controlar o centro e desenvolver suas peças para casas precisas. Joga cavalo C3, mesmo tendo uma ameaça aqui. O cavalo pode jogar em H5, deixando o bispo ameaçando a dama. Mas ele desenvolve aqui, ó, cavalo C3. Ele não quer, porque sabe que é prejuízo. Lá vem um D3. Agora vai poder jogar, né? Tá, beleza, tudo bem. E bispo E3. Coxnoid, tu tá ultrapassado mesmo aí, ó. Só pode ser um dinossauro. Jogando o bispo na frente do peão, deixando o peão atrasado, como é que esse peão vai se desenvolver? Tua dama que saiu aí para o centro do tabuleiro vai sofrer ataque, porque a nova geração não brinca. Cavalo B, D7. O Seiravã sabe que tem que desenvolver as peças também. Torre, quando eu falo torre temos duas, torre A, C1, coluna semi-aberta ou coluna aberta, ocupe com a peça pesada, porque isso lhe beneficia. Ô dinossauro, eu vou proteger meu rei aqui. Seiravã protege o rei e o dinossauro diz, já que protegeu o rei, minha dama está em perigo, eu vou fazer uma recuada. Recuar a dama, mas recuou com um objetivo. Pegar seu bispo, jogar em H6, fazer uma troca, porque a dama fica lá, depois um cavalo lá para tentar ameaçar mate. Esse é o objetivo. Não sei se o Seiravã vai deixar. E Seiravã diz, não, eu vou primeiro fazer um ataque aqui, mas esse ataque aí funciona. Funciona, ameaçou a dama. E Coxnoid eu tenho que capturar logo enquanto posso, porque se eu não capturar, poderei perder o jogo. Então, cavalo captura E4 e o bispo que foi desenvolvido lá em B7, fianquetado, captura D4. Até agora tá tudo igual. Bispo E4. Opa, chegou a hora. A torre que está em F, ela vem para D1. E agora tem uma ameaça na coluna. Mas está tudo protegido. O cavalo sai também fica protegido. Está protegido, mas tem ameaça. Aguarde que tem ameaça. Percebendo essa ameaça, uma ameaça indireta, Seiravã procura livrar logo a dama do perigo. Ó, minha dama está sofrendo perigo, tem duas aqui. Livrou a dama. E Coxnoid fala, agora é minha vez. Tá tudo tranquilo. Vou deixar aqui para dobrar peão, não tem problema. Bispo H3, ameaçando o cavalo que está em D7. Está protegido, não tem problema. Então vamos reforçar aqui. Torre A8, B8. Objetivo, avançar o peão. Se capturar não tem problema, porque a torre vem por aí, tudo tranquilo. Torre B8, cavalo centralizado. O cavalo centralizado é um perigo, porque ele domina 8 casas. O objetivo agora é para vir para o posto avançado. Mas bispo volta, por enquanto, e ele mantém o plano aí. 1, 2, 3, cheque. Como diz um amigo meu, cheque na dama. Eu sei que só quem leva cheque é o rei. Mas esse amigo meu fala cheque na dama. Tire sua dama, ou senão eu capturo. O dinossauro vai lá, faz um ataque à dama do Seiravã. E Seiravã diz, não, minha dama não. Eu quero te dar um mate, dinossauro. Vai aprender a pensar, tu estás ultrapassado. Dama B7. Armou o pacote, ó.
Opa, que não, o mate é aqui, tenha calma. Armou o mate, preparou o mate. Como é que Korchnoi, o terrível lagarto, vai se defender desse mate? Simplesmente neutralizar com a peça que menos vale no tabuleiro. Ele joga um F3. Ah, agora eu entendi. Entendi porque ele botou um bispo em E3, deixando o peão lá atrasado. Esse peão serviu para proteger o peão de F3 que defende o mate. Neutraliza o ataque de Seiravan. Ó, F3 neutralizou. E Seiravan diz, já que neutralizou meu ataque, eu vou atacar seu cavalo. Tome. Chuta o cavalo dele. E o peãozinho chuta, ameaça. O cavalo recolhe, 1, 2, 3, em direção ao centro do tabuleiro. Se capturar, vai ser bom para o dinossauro que está aí jogando, né? O apelidado de dinossauro, do terrível. Então, vamos destruir aqui esse centro aqui de C4, foi a abertura inglesa, vamos tirar o peão de C4. Ele diz, pode tirar, mas antes de tirar eu vou centralizar meu cavalo mais ainda. E faz 1, 2, 3, se capturar já sabe como é, eu posso capturar. Posso não. Vai capturar? Ele fala, não, vou ameaçar o cavalo. Bom, apesar de que se capturasse, capturaria dando cheque e ganharia um peão, né? Porque esse aqui também cairia. Então, o que foi que ele fez? Ameaçou o cavalo de... Olha o peão, cuidado para não ficar isolado. Ameaçou o cavalo de Korchnoi, que, por sua vez, ele manteve o plano lá dando cheque. Cheque, não tem problema. E o rei teve que fugir. Isso já é tema de mate, tá, pessoal? Aqui é tema de mate. O dinossauro não brinca, não. Na hora de atacar, de se tornar um predador terrível, ali ele devora suas presas. E quando o rei foge, vamos tirar esse centro. Pode capturar? Bom, se quiser, Seiravan capturar, pode. Ninguém impede, não. Mas vai sofrer uma consequência. Porque se capturar, o cavalinho vai pro brejo. Ó, captura na hora. Já ouviram a expressão? Foi pro brejo, deixou de existir, ó, capturou. Mas ele diz, não vou capturar agora não. Centralizar meu cavalo. 1, 2, 3, agora sim. Quero fazer um lance tático aí, tem um posto avançado aqui para o meu cavalo. E o Korchnoi fala, então eu vou capturar. Já que você não quis, eu vou capturar. Opa, peão isolado, peão passado, pode ser promovido a qualquer momento porque está bem defendido. Tá, não, vamos ter um pouco de calma aí, né? Eu tenho um cavalo aqui muito ativo, que ele vai ameaçar o peão e vai ameaçar a dama. E faz 1, 2, 3, ameaçou a dama. Gente, analisando essa partida, parece que o Korchnoi sabia mais do que aquela geração, que usava a tecnologia. E Korchnoi fala, não, esse cavalo está muito perigoso, ameaçando minha dama, ameaçando esse peão. Eu vou dar um jeito nele. Torre captura C4. Opa! Entregou a peça, a qualidade? É, dinossauro também sabe sacrificar. Entregou a torre por um cavalo. Vamos contar? É eu e menino que está naquela série bem infantil. Eu vou contar as peças, vou contar os pontos. Aprendam a contar que é bom. B captura C4. E agora está na hora de contar. Opa! Quantos pontos eu ganhei? Eu só ganhei 3. Korchnoi, o dinossauro, ganhou 3, 6, 7, 8. E Seiravan, que compõe aquela geração moderna, que considera os cinquentões de ultrapassados, sem ideias, sem possibilidades de competir com os jovens.
Ganhou 5, mais 3, 8 e um 9. 3, 6, 8. Ah, a diferença é pouca. É somente um ponto, mas é uma torre. E uma torre se movimenta muito. Então está perdendo a qualidade. 5 mais 3, 8 e um 9. 3, 6, 7, 8. Além de perder a qualidade, está perdendo um ponto. Mas o que vai valer é a posição e a estratégia. O que é que vocês pensam desse cavalo em E7? Esse cavalo só sai daí por uma peça. Não tem como capturar esse cavalo agora. Então, o Seiravã faz o seguinte. Aliás, quando ele captura a torre, o Korchnoi faz o seguinte. Vou adiantar mais um pouquinho, sai até cantando, e adianta seu peãozinho para D7. Está a um pulo da promoção. Um pulo. Pense num peão que vale quase nada, somente um pontinho. Mas quando ele acha uma brechinha e sai andando de casa em casa, opa, ninguém me viu? Vou dar mais um pulinho. Ninguém me viu? Vou dar mais uma casa. Ninguém me viu? Já estou na 7ª. E se ninguém me enxergar, eu chego na 8ª e viro dama. E ali ele está na 7ª. É o Korchnoi, o terrível lagarto em ação. Agora não dá, você quer promover, vamos defender. Vai lá e defende a casa da promoção. Bloqueia a casa da promoção. Peão não pode mais chegar. Está bloqueado. Então, nessa hora o Korchnoi, como está tudo protegido, não pode entrar para dar mate, protege, aliás, coloca seu bispo em D4, bispo em D4, mas deixou o peão de graça. Eita, Korchnoi, parece que Korchnoi está um pouquinho assim, como o dinossauro mesmo, tá bem ultrapassado. Peça de museu, deixou o peão de graça. Torre captura, ainda fica ameaçando a dama, na coluna da dama, que a torre está protegida pela dama. E Seiravã diz, olha, eu não quero não. É uma armadilha. É aquele lance sutil que só jogador cinquentão, experiente, considerado que não acompanha a nova geração, faz. O que aconteceria se tomasse o peão? Vamos ver? Ele não fez esse lance. Se toma o peão, bispo captura G, cheque, rei captura, dama captura torre, ameaçando a dama. Se dama captura, a torre captura, ameaçando capturar o outro peão. Tem um cavalo lá, tem um bispo e, olha, ganharia, recuperaria tudo e ganharia a partida, que ganharia uma peça nessa posição. Então, ele resolve não capturar o peão, mas faz um lance impressionante, brilhante. Tan, 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 tan. Ameaçar o cavalo. Não, forçar uma troca primeiro. Porque se capturar, a torre captura, ameaçando o peão. Também, se não capturar, tem um cavalo ali, ó, para capturar de graça. Ah, é? Calma. Calma, seu doutor. Vamos chegar lá. Então, Korchnoi diz, não. Você acha que eu estou ultrapassado igual a peça de museu? Porque tenho mais de 50, 56? Eu não sou homem de troca, não. Eu tenho algo mais importante. Minha estratégia é outra. E está atacando meu cavalo? Vou colocar minha peça numa casa onde eu não troque e defenda. Foi lá e defendeu o seu cavalo. Por enquanto. E agora pode? Eita. Vamos coçar a cabeça aqui para ver se dá certo. Se capturar, vai cair no mesmo tema. Bispo captura, cheque. Rei captura e torre captura a torre. Se caso a torre captura, mas ele percebeu, disse, não dá, vou propor outra troca. Só com um detalhe.
Agora eu acho que o Korchnoi é forçado a trocar. Como é que o homem é ultrapassado no pensamento, não acompanha a geração nova, moderna, é tratado assim como um dinossauro, peça de museu, e o jovem, moderno, cheio de tecnologia, de teoria, fica forçando troca de peças. Agora, se não trocar, ainda tem uma peça para capturar. Bom, Korchnoi olha para lá, olha para cá e diz: não sou homem para trocar nessa situação. Eu sou um velho predador. É o largato predador. E também sacrifica, porque do jeito que sacrificou a torre, a qualidade, capturando C4, agora ele entrega o cavalo. Entrega o cavalo? Entrega o cavalo. Não sei como ele entregou, nem porquê, mas ele fez isso, ó. Deixou aqui, para ter a troca, né? 1, 2, 3. Cheque no rei. Pronto. Diga que eu não tenho habilidade. Foi lá. Pode capturar com F. F7 pode capturar G6. Ou então, H pode capturar G6. E depois manter a troca das damas e provavelmente ganhar a partida. E quando faz cavalo captura, olha lá que a situação pode não dar boa, não ficar bem. Lá vem Seiravan. F, captura. G6, capturou o cavalo. Estava em xeque. E agora começa a bomba. Começa a bomba. Opa! Primeiro bispo. Bispo captura. G7, cheque, não pode mais capturar por enquanto. Se está em xeque, vai capturar para não perder a peça e faz rei, captura, G7. Bom, passamos do meio jogo, estamos chegando no final. Korchnoi, o dinossauro, como foi apelidado e considerado pela geração jovem, manteve aquele controle do centro do tabuleiro, desenvolveu suas peças de forma sólida, manteve assim opções de colunas abertas, um jogo bem aberto e foi para cima. Sacrificou peça aqui, qualidade acolá e disse: olha, quero provar que um cinquentão, que é considerado peça de museu, também sabe pensar. Pergunta a Korchnoi se dinossauro pensa. Ele é um dinossauro, pergunta a ele se ele pensa. Até aqui, se nós fizermos uma leitura histórica, né, uma leitura histórica aí dessa partida e desse torneio que aconteceu em 87, né? Nos anos 80, muitos jovens GMs viam esse tipo de abordagem como antiquada, né? Tal, etc, não dá. Queriam fogo tático, vamos lá, é fogo tático, preparação de laboratório e ataques diretos. Mas Korchnoi, o cinquentão, responde de forma diferente. Responde com algo mais perigoso. Posições jogáveis sem fraquezas. Onde a experiência vale ouro. A experiência vale ouro. Enquanto o grande mestre Seiravan jogava correto, Korchnoi jogava aquele jogo confortável. E assim a partida foi desenrolando, se desenvolveu. No meio jogo a experiência começou a apertar. Essas são as características do meio jogo, né? Aquela estrutura sólida, sem alvos claros, pressão lenta em casas fracas, trocar só no momento certo. Rejeito tudo que for troca, mas no momento certo, aí vem as trocas. E essa troca não é por alívio, mas por vantagem. Só troco se tiver vantagem. Brinca com a experiência do dinossauro. Os dinossauros ainda estão vivendo hoje. São os cinquentões. Passaram dos 50, mas estão aí como verdadeiros predadores. É o lagarto em ação. Lagarto em ação.
E Korchnoi não ataca cedo. Ele melhora suas peças, limita o jogo do adversário, restringe o jogo do adversário, faz o jovem GM, jogador defensivamente sem perceber. Você vai apenas se defender, nem percebe que está se defendendo. Mas tem aquele erro conceitual. Erro conceitual da nova geração. Qual é o erro? Achar que não acontece nada. Tá tudo igual, sem problema, tá tudo igual. Tudo igual nada. Para Korchnoi, nada acontecendo é o ambiente ideal para estrangular o adversário. Opa, você acha que nada está acontecendo? Pois bem, é nesse ambiente que você vai ser estrangulado. E cada pequeno detalhe é um peão aí isolado, um peão avançado chegando na sétima, quase se promovendo a dama, é uma casa fraca de um lado, outra casa fraca do outro, lado da ala da dama, da ala do rei. O rei fica exposto no centro do tabuleiro e uma peça passiva, já sabe como é, ela vira comida. E o final? Opa, que final! O final é técnica de predador mesmo, técnica de predador. Não é técnica de museu não, tá? De predador. E quando o final surge, a narrativa da época, da nova geração, cai por terra. Sabe o que é que define o final? Ele joga aqui, ó, dama, E7, cheque no rei. Foi isso que ele jogou. Dama, E7, cheque no rei. E o que define um final? O que é o que define? Atividade superior das peças. O tempo todo, a atividade das peças do dinossauro, entre aspas, estava superior ao desenvolvimento e à colocação das peças, da atividade das peças do Seiravan, que estava jogando de pretas. O rei centralizado, opa, esse rei aqui não está muito centralizado, está no canto dele protegido, mas o rei adversário já saiu assim, ó, querendo procurar o centro do tabuleiro, forçadamente, quando levou um cheque de bispo, e a dama foi lá agora, deu mais um cheque. O que define jogo? A conversão precisa de pequenas vantagens. E quando Korchnoi, mesmo sacrificando peça, como sacrificou o cavalo, sacrificou a qualidade aqui, a torre, mesmo sacrificando por uma posição agradável, ele obteve vantagem. Então soube converter essa precisão, essa pequena vantagem em uma vitória. Foi isso que aconteceu. Então ele demonstrou. Dinossauro demonstrou o quê? Paciência. Cálculo frio. Pensou na hora certa, ele jogou. Cálculo frio. E zero de pressa em finalizar. E aqui morre. Aqui morre o mito do dinossauro. Um jogador ultrapassado não converte esse tipo de final. Um jogador sem energia não mantém pressão por dezenas de lances. Isso é técnica, grave essa frase, isso é técnica de caçador veterano. Agora, rapidamente, antes de fazermos o lance final, que o rei ainda se moveu, né? Antes do lance final, vamos fazer uma leitura simbólica dessa partida? Simples. O que era que a geração da época, dos anos 80, dizia? A geração dizia alguma coisa. E o que o dinossauro respondia, o Korchnoi respondia? Então, a geração dizia assim: os cinquentões são anacrônicos. E Korchnoi respondia: 56 anos, né? 56 anos, campeão do Interzonal. Olha, está ultrapassado, mas foi campeão do Interzonal. Nova geração, falta energia. E Korchnoi, pressão constante até o final. Essa é a leitura simbólica da partida.
Lá vem a leitura simbólica de acordo com a nova geração. Não acompanha a teoria. Peça de museu. E Korchnoi escolheu posições, não modas. Não o modernismo da nova geração. São peças de museu. 56 anos é peça de museu, é um dinossauro mesmo. Mas Korchnoi mostrou que 56 anos é um predador em campo aberto. Sai devorando tudo. Conclusão. Vamos lá? Qual foi o lance dele? Jogou o rei? Pronto. O que é que essa torre quer aí? Nada mais, nada menos do que dar um mate. Nada mais, nada menos do que dar um mate. Então, assim mesmo, ele ainda joga dama ameaçando a torre, o Seiravan, dama ameaça a torre e nada de precipitação agora, não tem isso não, porque se jogar pode ter defesa. Vamos defender primeiro a torre, tem mais um lance aqui. E jogou E3. E com esse lance, E3, agora vai ter mate. Com certeza vai ter mate. Vai ter mate, então o Seiravan, quando percebeu, dama captura E. Dama captura E. E Korchnoi captura D. Ainda tentando manter a esperança, bispo captura F3 e Korchnoi faz bispo captura E6. Vou promover ainda, viu? Lá vem ele, vai promover. C3 para promover e B captura C3. Ah, tem muito jogo ainda, viu, Korchnoi? Você é um dinossauro mesmo, lá vai tempo. O que é que ele quer fazer com isso? Talvez isso, não sei se vai dar certo, para a torre entrar. Então, bispo volta. Ah, bloqueou, não pode entrar para dar cheque. Mas o bispo faz um lance aqui tremendamente maravilhoso. E agora sofre um H4. Bispo volta. Oh, deu mais um peão? Está ultrapassado do pensamento, não está acompanhando as ideias. Quer não capturar? Por que não quer capturar? Porque perde o bispo. Se capturar, lá vem um dinossauro, cheque, está defendido, bispo que capturou fica perdido. Então ele faz, não, agora não, joga mais um lance, ameaçar o bispo. Então o rei se esconde logo, para não levar cheque, e bispo volta para A8. E quando volta para A8, vai ser atacado para sair da frente. Aqui é melhor, defender o peão. E nessa posição, ele ainda propõe uma troca. Eu não sei mais o que Seiravan quer. Parece que quem está sem ideias, mente ultrapassada, é o jovem Seiravan. Porque aqui está demais, um lancinho é dama, basta um lance. Ele aqui propõe uma troca. Então o Korchnoi fala, não, eu posso aceitar até uma troca, mas depois que eu der um cheque. Peão adianta, faz cheque, rei foge ainda uma casa, não é possível, não acredito no que estou vendo. Por que fugiu uma casa? Quer capturar? Rei defende o peão e quando defende o peão, o jovem, cheio de coisas modernas da nova geração, abandona a partida. Por quê? Porque agora vai ter mate. Ou então vai perder o bispo. Se for colocar a torre para defender, perde o bispo, levando também checkmate. Então a conclusão que nós temos é o erro histórico aí, sabe? O erro histórico. Chamaram Korchnoi de quê?
dinossauro, ultrapassado, anacrônico. Chamaram isso, a nova geração chamou isso. Mas esqueceram uma coisa. Esqueceram uma coisa essencial. Dinossauros, na geração deles, eram presas. Mas Korchnoi, considerado um dinossauro, era um lagarto predador. E nesse torneio que ele participou, Zagreb, em 87, ele não só venceu Seyravan, mas venceu toda uma geração que confundiu juventude com superioridade. Ele venceu. Então, a lição que nós extraímos é que se você estiver jogando com alguém alguma partida, não menospreze a idade. Ah, ele tem 60 anos, eu vou ganhar. Eu fui jogar com uma menina, parecia, era bem novinha assim, uns 18 anos, eu acho, 20 anos, não sei. Eu disse, pequenininha. Eu disse, vou ganhar de primeira. Ela jogou, abriu lá com E4, eu joguei uma C5, a siciliana, que eu gosto muito. Menino, sabe o que aconteceu? Eu acho que eu não aguentei nem até o 25º lance. Ela fez uns lances lá que eu não entendi bem, comecei a olhar, quando eu olhei eu estava perdido. Eu estou falando, se alguém conhece de quem eu vou falar, tudo bem. Mas se não conhece, vai ficar conhecendo. Foi uma menina chamada Florenza, é uma argentina. De vez em quando ela está com o GM Crico Mkhitaryan comentando partidas aí no canal. Ela comenta as partidas, acompanha os torneios, campeonatos mundial. E quando eu observei, eu perdido. E o interessante não foi isso, tá, gente? O interessante foi que naquele torneio que eu estava participando, tinha GM, tinha MI, mestre internacional, mestres internacionais, grandes mestres, mestre FIDE, mestre nacional. Sabe o que aconteceu? Ela foi a campeã do torneio. Não olhe para a idade. Veja a experiência, a teoria que o jogador aprendeu. Então, menosprezaram ali o chamar dinossauro, né, como chamaram, 56 anos de idade. Menosprezaram a capacidade, a inteligência, o vigor daquele cinquentão e tomaram um couro. E no final, ele foi campeão. Então, quero deixar uma frase com você, uma frase muito interessante. Aqui, o erro pode acontecer, né? O erro é ensino, é aqui nesse canal. O erro é ensino. O pensamento manda e o xadrez faz sentido. Então, segue o canal para evoluir lance a lance.